Olá, gente boa e amiga. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa de entrevista que procura entrevistar personalidades do mundo artístico, cultural, religioso de nossa cidade, sempre com temas de relevância para bem informar você. Hoje, como acontece mensalmente, nós temos com muita satisfação novamente a presença do Gino Della Volpe. E vamos começar por dizer muito obrigado, Gino, por ter aceitado o nosso convite, né? Os microfones são seus. Olá, público amigo do Guarujá e de todo mundo, graças à internet e às publicações no YouTube, no Facebook, ao convívio fraterno com os espíritas cristãos. Perfeito. Nós iniciamos no último programa uma linha em torno do tema reencarnação. Nós vamos voltar a isso nesse programa. Mas quando eu conversava com o Gino sobre a pauta de hoje, ele lembrou uma coisa importantíssima, né? A obra de Allan Kardec, além da Revista Espírita, você vai encontrar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e tal, e você vai encontrar dentro desse rol o Evangelho segundo o Espiritismo, que com certeza é a mais difundida e mais lida, eu acho, porque muita gente não se aventura no Livro dos Médiuns, nem no Livro dos Espíritos. A Gênese é interessantíssima e tal. E o Evangelho, ele se popularizou de uma maneira fantástica, não só por ser mais simples, mas pela mensagem maravilhosa que ele tem. E você me falou uma coisa interessante. O que acontece com o Evangelho hoje? Nós estamos no mês de abril. Abril de 2014. E o lançamento, a publicação do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título original foi A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, ocorreu em abril de 1864. Perfeito. Então estamos comemorando 150 anos de aniversário deste livro. O próprio Kardec valorizou de um modo especial a circunstância do Evangelho, falando como a coroa de toda obra. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, estuda, como ele mesmo diz, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Perfeito. Então, por que coroa da obra? Porque, ao observar o mundo dos espíritos, Allan Kardec percebeu as leis morais e que a felicidade, o roteiro infalível da felicidade é vivendo a moral que Jesus ensinou. Interessante. Por isso que essa é a parte de fundamental importância para a felicidade das nossas vidas. Inclusive, é essencialmente prático, né? Menos doutrinário, talvez, mas ele está intimamente ligado à conduta que o ser humano deve tomar. É esse lado da moral, não é isso? E tem um aspecto muito interessante que ele coloca. Fé inabalável, só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, embora é um estudo a respeito da moral ensinada por Jesus, tirado da Bíblia, do Novo Testamento, em que ele seleciona comentários de diversos espíritos, por diversos médiuns, para publicar nesse livro, sempre acompanhando o critério da razão. É inabalável, só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Não deixa de ser racional. E é muito curioso também observar que a primeira edição tinha o título A Imitação do Evangelho. Imitação do Evangelho. A imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, na terceira edição, no ano de 1865, é que o livro ficou com o nome O Evangelho segundo o Espiritismo. E por quê? Porque os espíritos mandaram. Ah, não diga, é? Por ordem dos espíritos. Entendi. Né? Então ele coloca que essa terceira edição, ela está ampliada, refundida,
houve um outro critério de classificação dos assuntos, ou seja, os espíritos provocavam os assuntos, realizavam os estudos e observavam a reação dos homens e dos espíritos que convivem com os homens. Aí produziram mais comunicações, mais estudos, até chegar a um livro, a uma classificação, a um conteúdo que desse melhor produtividade. Como fazemos com um automóvel, que vamos aperfeiçoando os detalhes. Entendi. Observando a reação dos homens e dos próprios espíritos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu estou aqui com aquele exemplar que você me deu, que é igual ao seu. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu nem trouxe, porque eu não gosto nem de tirar ele de casa. Eu ganhei de minha mãe o primeiro Evangelho segundo o Espiritismo. Era um livro pequeno, de capa preta, editado em 1941. Essa edição da Federação Espírita de São Paulo. E eu guardo isso, tenho ele anotado e tudo mais, e há um momento, no começo, que sempre... Eu já ia te perguntar isso lá na Casa Esperança, mas lá é difícil, é muito corrido. Há um momento na introdução que Kardec diz o seguinte: sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estarem igualmente considerados na posse de toda a verdade, etc. e tal. Muitos deles não sabem mais do que muitos homens, não é? Mais embaixo ele diz que também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que não lhe pertencem para impingir utopias e tudo mais. E ao final ele diz: toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. Então eu fico... E depois ele tem em negrito: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como descobrir, dentro de uma casa, quando você tem alguém que vem com alguma revelação, como descobrir ou como perceber que realmente não é um espírito confiável, como ele mesmo diz aí? Bom, o objetivo do centro espírita hoje não é perceber a doutrina, calcular a doutrina. Entendi. Ele tinha essa missão, como codificador, de fazer essa pesquisa através das manifestações por diversos médiuns, examinar tudo aquilo. Era um projeto que vem dos espíritos, as vozes que vêm do céu. É o próprio prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assinado pelo Espírito de Verdade. São as vozes dos céus que ressoam, que vêm, descem as estrelas cadentes, os espíritos superiores que vêm se manifestar. Então, obedece um plano, um projeto do governador espiritual do planeta. Um centro espírita, o objetivo dele é outro. É a prática da caridade, do ensino, do estudo dessa doutrina que está no livro. É receber o ensino dos espíritos superiores no entendimento desse conteúdo, para esclarecer os homens e os espíritos que ainda estão na ignorância. É o tratamento espiritual do corpo espiritual, do perispírito, do corpo material, do corpo carnal. Não é realizar revelação. Né? Mas existe o critério da razão e existe o critério, como Allan Kardec se utilizou, o critério universal, de observar se o mesmo conteúdo vem por outros médios que não se conhecem, que são compatíveis com aquilo que já é tido como correto. Por exemplo, a questão da produção mediúnica do Chico Xavier. De longe a maior, mais de 400 livros. Sim. De perto a melhor, porque existem dados que a nossa ciência pode conferir que são fantásticos. Como já vimos aqui, nomes da química, animais extintos, Perfeito. até revelação científica. Perfeito.
Então, aquilo que vem na informação da produção mediúnica de Chico Xavier, você não vai ter como olhar para vários médiuns que não se conhecem e realizar aquilo. Entendi. Por causa da qualidade deste médium e do projeto que tinham em trazer com ele aquelas informações. Do mesmo modo, o próprio conteúdo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo é a moral do Cristo. Ora, viver como o Cristo viveu, só ele. Sim. Isso não, e continua sendo lei da natureza. Você não vai poder encontrar um estudo com vários homens vivendo desse jeito, ao mesmo tempo, com os poderes que o Cristo fez. Tá. Do mesmo modo que foi Moisés, que fez a primeira revelação. Então aí cabe o bom senso de observar o que está fazendo a espiritualidade superior, qual que é o projeto, a que fim se destina, Tá. para aplicar esse critério. Porque havia, bom, no passado, eu não sei como é que você encara isso, havia uma corrente espírita umbandista, havia uma corrente kardecista chamada de mesa branca, se lembra dessas nomenclaturas? E na mesa branca vinham médios, recebiam espíritos que faziam revelações. Eu te perguntei em cima dessa questão. Hoje as casas espíritas, como você falou, têm outro tipo de propósito de trabalho. Não existe mais esse tipo de atividade, ou existe? Bom, a comunicação dos homens com os espíritos é lei da natureza. Em todas as épocas, em todos os lugares, vamos encontrar a comunicação dos homens com os espíritos. Porém, o conhecimento destas leis, a explicação, as variáveis dessas equações é outra questão. Então, o que acontece com o próprio termo espírita, espiritismo, foi um termo criado por Allan Kardec. É a introdução do Livro dos Espíritos, palavra nova para coisas novas. Ele observando o mundo dos espíritos através do instrumento da mediunidade, assim como com o microscópio observamos o mundo dos muito pequenos, Sim. com o telescópio, satélites, observamos o mundo dos astros, dos espaços. Então, com o instrumento da mediunidade, ele viu uma parte da vida no mundo espiritual. E percebendo certas leis da natureza, que rege a evolução dos espíritos, a hierarquia, como eles vivem, ele nos trouxe o conhecimento nos seus livros. Isso está sendo estudado e compreendido. E por conta ainda de um estudo não completo, deficiente, então se começaram a ter termos, fazer certas fórmulas, certos modos, um conhecimento parcial daquilo. Então, na realidade, temos que estudar muito afinco toda a publicação de Allan Kardec e o seu desenvolvimento na produção mediúnica de Chico Xavier para aprender o Espiritismo. Sim. E não imaginar, não ter o pensamento, porque viu numa casa, que às vezes até coloca lá o nome espírita, mas o que se pratica lá dentro não tem nada a ver com a pesquisa de Allan Kardec, porque o nome está aí, cada um pode abrir uma casa e por lá, Centro Espírita X, Y, Z, e lá dentro as práticas serem totalmente diferentes do que está na pesquisa de Allan Kardec. Preconizado, né? E aí a pessoa que, assim, que não tem esse estudo, não tem essa informação do que realmente foi a pesquisa de Allan Kardec, do que é a produção mediúnica de Chico Xavier, pode acabar se iludindo, imaginando que o Espiritismo é uma coisa porque ela viu fazendo num lugar. E não, é aquele lugar que não conhece o Espiritismo. Entendi. Agora, você diz que você frequenta uma instituição, aí os médiuns recebem os espíritos. E existem diversos objetivos de instrução, e aí nós vamos estar no limite da capacidade do espírito. Pode ser um espírito sábio, pode ser um espírito ignorante, da boa intenção ou má intenção do espírito. Pode querer realmente esclarecer, pode querer iludir, pode ser sincero, dizer isso eu também não sei, porque os espíritos não sabem tudo, eles estão estudando. Esse é o motivo da minha primeira pergunta, né? Como que a gente percebe isso? É difícil isso daí. Tem que ter. Você tem que confrontar com com as várias manifestações dos espíritos, tipo a obra mediúnica do Chico e assim sucessivamente. O que tiver em desacordo com aquilo que é consagrado é um pouco suspeito.
Vamos dizer assim, é isso. Esse é um critério de bom senso. O principal, Allan Kardec colocou aqui, que nós acabamos de ver, né? Fé inabalável. Só o é a que pode encarar frente a frente a razão. Raciocinar, examinar aquilo. E ter o que como padrão? A publicação da pesquisa de Allan Kardec e a produção mediúnica de Chico Xavier, que é o concurso. Tá. Então isso é muito seguro. E vamos comparando se é compatível ou não é compatível. Tá. Porque o Evangelho, para aqueles que quiserem ler, o Evangelho, para aqueles que quiserem ler, é uma imersão que você vai fazer, você vai imergir nesse mundo da moral, da retidão de conduta. Tá? Quando ele começa falando que os nossos grandes problemas são a falta de humildade, o orgulho, a gente olha para o tempo de hoje e a gente olha e fala, meu Deus do céu, mas isso daqui, há 150 anos atrás, é como se tivesse feito uma antevisão daquilo que é o cotidiano da gente, né? O orgulho que existe, que campeia, fora da caridade não há salvação, que é textual aqui, você já se referiu a isso uma vez. Então, a função do ser humano é uma coisa muito, muito interessante. Independente da nossa individualidade, da nossa obra individual, existe uma obra coletiva da qual devemos participar por conta dessa moral. É um livro que há 150 anos foi escrito, é um livro que vale a pena você ler hoje. Ah, não é a minha fé. Leia que você vai entender um pouco mais sobre o que é fé, o que é religiosidade, o que é bondade, o que é retidão de conduta. Interessante é que na primeira edição havia o nome Imitação. Uhum. E depois, na edição que ficou definitiva, em novembro de 1865, no ano seguinte, a terceira edição no mês de novembro, passou a ser só o Evangelho. Por que ele tirou a imitação? Porque os espíritos julgaram conveniente, nesta edição que passou a ficar definitiva, com nova classificação, novo método, mais conteúdo, porque não se compreendeu bem o sentido desta palavra. Muitas vezes encontramos dificuldades quando queremos dizer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e não tem um termo exato para aquilo. E temos que se utilizar de um termo que é apenas em parte. No entanto, no próprio texto, no mês de abril de 1864, que anuncia a publicação do livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, a Revista Espírita, ele vem explicar aqui. E aí nós conseguimos entender por que eu tinha esse nome. Porque o Evangelho é a moral de Jesus. E Jesus vive aquela moral. E eles acabam nos explicando, nos fazendo compreender essa moral que Jesus ensina no Evangelho. Está anotado em Mateus, Marcos, Lucas e João. E nos mostrando que a nossa felicidade depende de viver aquilo. Jesus viveu aquilo, tem capacidade de viver. Mas nós temos capacidade de viver isso agora já? Seria impossível, seria um salto. Seria sair da nossa condição evolutiva e passar para uma condição evolutiva de espírito puro. Mas é possível nos aproximar. É buscarmos. Buscar. Isso. Por isso que vem a imitação. Entendi. O que é uma coisa que imita a outra? É uma coisa que é semelhante, não é exatamente igual, mas busca condições parecidas. Tá. No bom sentido. Né? Então, eles nos convidam a que a nossa vida tenha comportamentos nesta humildade, na paciência, no perdão, nesta compreensão de toda a moral que Jesus nos ensina, anotada pelo Evangelho, a imitação. Entendeu? Entendi. Mas como não era bem compreendido o sentido do termo, então eles preferiram, na edição que ficou definitiva, tirar a palavra imitação. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você conhece, eu posso até trazer para você. Existe um livro chamado Imitação de Cristo. É um livro
finzinho da Idade Média, mais ou menos, que um monge escreveu, onde ele tenta mostrar determinadas condutas, porque antigamente, principalmente na Idade Média, o catolicismo, o cristianismo de então, era um cristianismo de profunda imitação com aquilo que foi a vida de Jesus. É interessante notar isso também. E existe uma coisa que eu simplesmente adoro nesse livro. Não existe a Bíblia segundo o Espiritismo. O que existe é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho é a boa nova. O Evangelho é exatamente o Cristo, é Jesus. É diferente da antiga religião judaica que está na Bíblia, na Torá, que está tudo lá na Bíblia, nos antigos livros do Velho Testamento. O Evangelho é o Novo Testamento. E uma vez um padre me disse isso. Olha que coisa interessante. Eu conversando com ele, eu discutia muito com ele religião. E ele falou assim, olha, Sérgio, o Antigo Testamento não foi escrito para nós. O Antigo Testamento foi escrito para aqueles que receberiam o Messias. Então você se apegue ao Novo Testamento, ao Evangelho, que é a palavra e a doutrina de Jesus. E eu fico muito feliz que o Kardec trabalhou exatamente isso, a moral de Jesus. Embora ele possa fazer até referências a outros tempos, no fundo é a moral de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho foi feito para o nosso tempo. É uma coisa interessante, essas digressões que estamos fazendo a respeito do Evangelho, mas 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que quem não leu deve ler. Vamos voltar ao nosso tema. Quer voltar? Nós vamos voltar ao tema da reencarnação. E o Gino vem falando sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E nesse momento Jesus fala para Nicodemos sobre a reencarnação. Eu estou curiosíssimo em saber isso, porque eu fui ler e eu, na minha humilde, pequenina capacidade de compreensão, não consigo enxergar. Então eu gostaria que você voltasse a esse tema. Segundo as anotações do Evangelho de João, capítulo 3, de versículos 1 a 15. Nós vamos observar 3 tentativas, 3 modos diferentes de Jesus explicar a reencarnação a Nicodemos e Nicodemos não compreendendo. A primeira circunstância ocorre quando Nicodemos procura Jesus. E segundo a anotação de João, Nicodemos era um dos chefes dos judeus, Sim. um fariseu. E, sendo assim, ele conhecia os 613 mandamentos da lei, a Torá. Como era um chefe, conhecia muito bem, ensinava, era mestre do ensino do judaísmo. E ele busca Jesus à noite. Já aí temos uma observação interessante. Por que ele busca à noite? Porque ele quer privacidade. Imagina ser membro do Sinédrio, um fariseu, professor de religião, não é? E você buscar informação com um galileu que anda com gente de má vida, pescadores humildes, simples, na frente do público. As pessoas vão dizer, nossa, olha só, o fariseu Nicodemo foi perguntar para Jesus. Então, evitando essa circunstância, buscando um recolhimento, uma discrição, ele busca à noite Jesus. E assim que ele encontra com Jesus, a primeira coisa que ele faz é reconhecer o poder de Jesus. Então ele diz assim, Rabi, sabemos que é um mestre enviado por Deus para instruir-nos, porque ninguém seria capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estivesse com ele. Ou seja, ele mostra o bom senso de ter observado que Jesus realiza curas, paralíticos, cegos, leprosos, alguns desses doentes, inclusive de nascença. E Jesus tinha poder sobre os fenômenos da natureza, transformou a água em vinho, dominava os ventos, andou nas águas, multiplicou pães e peixes. E tinha uma doutrina
que trazia consolo, trazia esperança, falava do reino dos céus. Então, por estes sinais, Nicodemos raciocinava assim: ele é íntimo com Deus. Ele realmente é um mensageiro, ele é um enviado. Porque com este poder, só quem é autorizado pelo Criador é capaz de realizar essas coisas. Então ele se aproxima, mostrando, testemunhando como ele vê Jesus, porque havia um conflito no modo dos fariseus, dos saduceus, compreenderem Jesus. Não era uma unanimidade, havia uma guerra de compreensão, de interpretação. Porque muitos desses fariseus, inclusive a maioria, odiavam Jesus e desejavam matá-lo desde o primeiro momento que ele esteve em Jerusalém. Porque ele fez uma cura num sábado. Como Jesus não era um rigoroso observador das leis, embora ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. No entanto, as 613 leis, os mandamentos, era uma mistura de leis divinas, lei divina, e leis feitas pelo homem para uma legislação local, de uma época, uma necessidade local. Então, como Jesus não observava certos mandamentos, muitos fariseus já não aceitavam, mesmo sendo os fatos nobres, maravilhosos, como curas. Mas porque eram realizadas de sábado, diziam que eram feitas pelo demônio. Sim. E Nicodemos, então, ele reconhecia o poder de Jesus pelo sinal, vê ele desta maneira, e não fala nada além disso, só testemunha isso, e Jesus pega e diz assim para ele: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Olha que interessante. Jesus dá uma resposta: em verdade te digo. Era um modo de tornar a afirmação séria, grave, porque hoje nós temos cartórios, você faz uma escritura e registra no imóvel. Tem documento que tem certidão de propriedade. Existem vários modos que comprovam a seriedade. Naquela época não existiam essas instituições. Então existia um termo que quando você ia falar, aquilo estava garantido, como se fosse uma assinatura digital, o testemunhal. Então ele usa esse termo assim: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Mas Nicodemos não fez nenhuma pergunta. Nicodemos só chegou lá à noite e mostrou o testemunho que ele acreditava em Jesus. Quer dizer, Jesus sabe o que ele foi fazer lá, o que ele foi perguntar, o que ele queria saber. Ele queria saber como é que se chega no reino dos céus. Como é que se vê Deus. Ele que estuda os mandamentos, a relação entre a criatura e o Criador, e esses mandamentos não esclarecem a vida futura, falam de uma série de circunstâncias que têm que ser observadas, devem ser observadas para agradar a Deus, obedecer a Deus. No entanto, é muito vago aquilo que eles viam como a união da criatura com o Criador representado no banquete nupcial. E é assim que os judeus entendiam as coisas. No Antigo Testamento, a lei, a Torá, é um convite que o Criador realiza para com a criatura de convívio numa festa de casamento. Ele manda um presente para a noiva. A humanidade inteira é noiva de Deus. Ele manda um colar de pérolas. Cada pérola tem o seu valor intrínseco, mais o valor do artesanato de fazer a pérola. Então, dentro dessa comunhão entre a criatura e o Criador, para o futuro, quando ela estivesse nos trajes adequados, né, Nicodemos vem pensando nisso, mas ele não coloca a pergunta. Ele só testemunha. E Jesus já dá a resposta. Isso já mostra que Jesus conhece o pensamento, porque na sequência do diálogo de Nicodemos com Jesus, Nicodemos não contesta. Ele não fala: mas espera aí, eu não vim falar nada de reino dos céus. Eu vim falar... Não, né? Ele simplesmente mostra que ele não entendeu. Porque Jesus diz assim para ele: é necessário nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém vai estar íntimo com o Criador do jeito que está nessa vida. Nenhum de nós tem condição, nesta fase evolutiva que nos encontramos,
né? E nem em tão breve de estarmos íntimos, estarmos no reino de Deus. Vai ser necessário nascer de novo. E essa já é a primeira revelação. Essa é a primeira. É necessário nascer de novo. O Michel está nos pedindo aí tempo para o intervalo, a gente vai ver as outras duas em seguida. Por favor, Michel. Eu quero dizer, eu preciso, quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Estúdio 8, hoje entrevistando o Gino Della Volpe. E antes de prosseguirmos, eu gostaria de dizer que o nosso programa é um gentil patrocínio do Bar e Restaurante Monte Carlo, o ponto alto da gastronomia na nossa cidade, e também do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, sempre de forma empedernida, lutando pelos direitos dos nossos funcionários públicos. Aliás, eu queria antedizer aqui o seguinte: nós teremos no dia 28 um encontro com a Márcia Ruth aqui, para falar um pouquinho sobre a história do sindicato. Não das lutas, porque a luta ela já fala em outros programas. Eu gostaria de falar um pouquinho da história do sindicato e de toda a obra edificada pela Márcia ao longo dos seus mandatos. Então, Bar e Restaurante Choperia, Bar e Restaurante Monte Carlo e Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de nossa cidade é que nos apoiam aqui. Falávamos do encontro de Cristo com Nicodemos. Então, Cristo disse: ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. E em seguida? Nicodemos não compreendeu por quê. Como vimos na última entrevista, no mês passado, ele não compreendia que nascer é juntar o corpo espiritual com o corpo carnal. Morrer é separar o corpo espiritual do corpo carnal. Aliás, isso que você fala, desculpe interromper, é fascinante. Foi uma coisa que você falou aqui, eu gravei e hoje eu entendo assim de uma maneira aberta e bonita. Mas vamos continuando. E dentro dessa realidade, com uma mudança material. Assim como temos que, se formos viver no fundo do mar, vamos pôr uma roupa. Perfeito. Que vai mudar a nossa realidade lá, vai alterar as nossas faculdades. Ou se formos na Lua, vamos pôr uma roupa de astronauta. Então, uma mudança na realidade natural, mas para fazer um estudo, uma pesquisa, fazer um projeto. Né? Então, e esses exemplos que usamos, viver no fundo do mar, viver na Lua, o avião, né, que na Terra funciona de um jeito, no ar de outro, sem perder a individualidade, fica bem prático na nossa época. Mas imagina isso na época de Nicodemos. Ele não ia entender nada disso. Claro. Então Jesus usou daquilo que Nicodemos entendia. Só que o que Nicodemos entendia é o que está distante da nossa cultura hoje, porque Nicodemos era um judeu, um fariseu. O que Jesus realiza agora na segunda maneira de explicar a reencarnação, visto que ele não entendeu que é necessário nascer de novo. Nicodemos falou: mas como pode nascer de novo? Um homem velho vai voltar para a barriga da mãe? Isso. Ele não entendeu. Então Jesus aí explica nos termos dele. Nós vamos ver como Jesus coloca nos termos dele e o que eram esses termos na época dele. Nós temos que voltar àquele contexto. Jesus diz assim: em verdade te digo, se alguém não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu disse, é necessário nascer de novo. Aí ele pegou o dia a dia do Nicodemos. Por quê? O que Nicodemos ensinava? Orar. Livro da Gênesis. O que ele falava? Como é que é a criação do mundo? O que está lá na Bíblia? Deus fez o mundo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. As águas. Ele vai fazer um mundo em 6 dias, descansar no 7º.
em nenhum momento ele forma água, as águas parecem já existir. E ele começa, separa as águas de cima das águas de baixo, depois faz o elemento árido, depois ele faz o corpo do homem. Como é que é feito o corpo do homem? É feito do barro. Pó da terra com a água. Tá. E depois como é que ele faz o espírito, a alma vivente? É o sopro. O sopro nas narinas. Então tem origens diferentes. O corpo, que seria a carne, é o pó da terra, mais a água. Ele chamava de pneuma, o sopro, é. Vem de Deus. Inclusive, segundo a tradução do Haroldo Dutra Dias, esta palavra, espírito e vento, é a mesma no grego, no aramaico e no hebraico. É uma palavra com vários sentidos. No nosso idioma, no português, não. Nós temos uma palavra para espírito, corpo espiritual, princípio inteligente, espírito, ou para espírito como um elemento inteligente, porque também existe esse conceito da palavra espírito, e outra palavra para vento, ar em movimento. Na época, né, que Jesus está falando com Nicodemos, esse termo que é utilizado é um termo com dois sentidos diferentes. É o mesmo termo, no grego, aramaico e hebraico, com vários sentidos. É como, por exemplo, hoje nós falamos assim da palavra pena. Pena pode ser descrever, sentimento de dó, de sentença de juiz, Isso. a pena da ave. É uma palavra em português com vários sentidos. Se fosse ver no inglês, no outro idioma, esses sentidos teriam outros termos. Sim. Seria diferente. Eu uso muito ultimamente a palavra pato. Quando o pato perde a pata, ele fica perneta ou fica viúvo? Entendi. Então, quando Jesus fala desse termo, do vento, do espírito, da carne e da água, ele está falando aquilo que Nicodemos ensinava. Porque ele ficava explicando os dias da criação. Ele ficava explicando que a água era o elemento formador de todas as coisas. É como na doutrina espírita, é o fluido cósmico universal. O princípio material. No conhecimento acadêmico hoje, nós temos os átomos, que estão na tabela atômica. E aquelas dezenas de átomos formam todas as coisas que nós temos. Conforme suas combinações. Conforme suas combinações e as forças que estão atuando. Isso. Mas, na realidade, aquilo não é a partícula indivisível. Nós podemos ainda dividi-la, não temos tecnologia. Chegaríamos a um princípio material, formador de todas as coisas. Aliás, a ciência busca isso há muito tempo, né? Gino, você é engenheiro e advogado. Engenheiro civil. Civil. Mas trabalhou muito essa parte física. E a ciência busca isso e não consegue compreender, não consegue chegar. Cada pouco nós vamos tendo um domínio um pouco maior sobre a matéria. Agora já estamos nos fractais, já estamos em outras coisas. Bom. Então, quando Jesus usa os termos que é necessário nascer da água e do espírito, ele está se relacionando ao que Nicodemos ensinava. A formação do corpo, que é da água, o pó da terra, e o espírito que vem de Deus. E o interessante é que Jesus diz e, não diz ou. O próprio termo espírito, no livro dos Espíritos, Allan Kardec utiliza o sentido de inteligência e depois como ser espírito, entre as questões 23 e 24. A questão 23, que é espírito? Os espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. Questão 24, espírito é sinônimo de inteligência? Allan Kardec pergunta para os espíritos. Eles respondem, a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro confundem-se em um princípio comum, de sorte que, para os homens, passa a ser a mesma coisa. Então, até a questão 23, espírito era o elemento inteligente da coisa. Da questão 23, 24 em diante, o sentido passa a ser o ser, que tem o corpo espiritual, perispírito, que é feito de uma certa matéria sutil, e a parte principal, o atributo principal dele, que é a inteligência, o pensamento, o sentimento. Então, quando diz nascer do espírito, quer dizer, a inteligência ela tem que nascer de novo, ela tem que crescer, ela tem que se modificar. O aluno tem que passar de ano, aprender novas coisas. Perfeito, perfeito. Então, pode ser que você vai nascer muitas vezes no corpo e nenhuma do espírito. Você não vê o reino de Deus.
Ele disse da água e do Espírito. São as duas coisas. Mas o nascimento do Espírito, ele é como? Se você, a gente pode entender facilmente o renascimento do corpo e o renascimento do Espírito. O nascimento do Espírito como inteligência, como elemento inteligente. 2 mais 2 é igual a 5. 2 mais 2 é igual a 4. Claro. Nasceu de novo. É um outro conceito. Explica É melhor. uma transformação, uma evolução. É uma evolução. É um progresso. Mas você disse uma vez que o que é da carne, o que é do Espírito, é do Espírito. Quer dizer, o Espírito é que gera o Espírito, não é isso? Jesus se utiliza dos termos que está na Torá, no livro da Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o atributo principal de Deus, a inteligência. O que é Deus? Inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Nós não podemos compreender Deus integralmente. Apenas podemos compreender alguns dos seus atributos. Perfeito. O principal atributo, inteligência. Inteligência suprema. Misericórdia, justiça, amor, trabalho contínuo. Então, dentro dessa possibilidade de compreensão de Nicodemos, para mostrar para ele que era necessário viver muitas vezes e evoluir na inteligência. Na inteligência. Do mesmo modo que a nossa realidade. Não é pensar que simplesmente ficar nascendo e morrendo, desde aquela época até hoje, em 2000 anos, a pessoa pode ter nascido e morrido várias vezes e continuar pensando do mesmo jeito. O mesmo orgulho, a mesma vaidade, princípio de violência, colérico. E, no entanto, numa única vida, você pode nascer de novo várias vezes em espírito, passar de vício para virtudes. Durante esse nosso programa, nossa conversa fraterna, o público, pode ter pessoas no público que não vão nascer de novo na água, porque vai estar com o mesmo corpo. Sim. Vai assistir o programa todo vivo, vai viver mais alguns anos, mas pode ter nascido em espírito já várias vezes. Sim. Porque com essas ideias que nós estamos passando dos livros, elas mudaram o pensamento, a inteligência, o jeito de ver as coisas. Elas pegaram e disseram, puxa, é mesmo a água, a formação, Jesus se referia àquilo. A água, Deus não teve um dia que ele criou a água. Então ele considera ela como um elemento, várias circunstâncias. Entendi. À medida que vamos vivendo nos nossos relacionamentos, no casamento, com os filhos, nas separações, nas ilusões, nas desilusões, a nossa inteligência, a nossa emoção vai nascendo de novo. Você é o mesmo homem do ano da infância? Não, nem de ontem. Então você é um novo homem? Sou um novo homem. Então você nasceu em espírito. É verdade. Inclusive eu tive uma professora num curso que falava isso para mim. Ela falava isso, você nasce todo dia de novo, você se renova, o seu espírito cresce, assim como a sua matéria também, ela evolui, você ela se transforma continuamente. Se transforma continuamente, né? Agora vejam que interessante, que sendo espírito e vento ou sopro, o mesmo termo no aramaico e no hebraico, né, Jesus continua o seu diálogo explicando, utilizando esse termo com vários sentidos. Ele diz assim, o vento sopra onde quer, mas o vento é a palavra espírito. É uma palavra com vários sentidos. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, o Espírito, quando você vê uma pessoa reencarnada, o Espírito, você sabe de onde ele veio? Você não sabe, porque você não conhece as vidas passadas. Você também não sabe para onde vai o Espírito, porque depende do livre-arbítrio dele. Depende do bem ou do mal que ele fizer. Conforme for o seu comportamento em espírito, ou seja, inteligência e sentimento, vai ser o seu futuro. Porém, o corpo você sabe. Bom, da onde vinha o corpo para Nicodemos? Do pó da terra com a água. Veio do pó e para o pó vai voltar. Tá. O quê? O corpo. Veio da água, o pó, o barro. Esse é o corpo. E ao pó volta o corpo. Então o corpo é conhecido, da onde veio e para onde vai. A nossa matéria carnal nós sabemos, toda da terra. Desde a gestação,
e a decomposição desses elementos. É a nossa ancestralidade. É conhecido de onde vem as matérias da Terra e para onde vai, ficar nas matérias da Terra. O espírito pode ser a primeira vez que ele está nascendo na Terra, pode ter nascido várias vezes, pode ter vindo de muitas circunstâncias, não ter relação nenhuma naquela família que ele está nascendo, ou ter relações de amizade, inimizade, uma série de relacionamentos. Entendi. Só que o espírito você não sabe, você não consegue ver o passado das pessoas. Você não sabe de onde ele veio, assim como o vento. E eles não tinham condição de calcular, nem de onde vinha, nem para onde ia. Até mesmo hoje parece um pouco difícil. Perceber isso. Existe algum acerto? É. Então essa segunda oportunidade, mesmo se utilizando daquilo que Nicodemos era professor. E para nós, tudo isso são pesquisas da vida na época de Jesus, do idioma, compreender, pensar no livro da Gênesis, na formação do mundo, da água, do pó da terra, do vento, do significado do termo. Mas para Nicodemos era o dia a dia dele, o que ele ensinava, o que ele era mestre, ele era chefe. E ele não conseguiu compreender, mesmo falando as coisas do jeito que ele entendia. Mas mesmo assim, para Nicodemos, isso era muito difícil. Porque não era da fé e da compreensão dele. Hoje fica claro, depois que você explica isso tudo, mas para Nicodemos não. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, tem um pouco de paralelo com essas coisas da reencarnação. Vamos pegar o nosso lar. Aquilo que sabemos, que vimos, que André Luiz escreveu. É um lugar, com certeza, muito melhor do que este aqui. Pelo que soubemos. E se é um lugar melhor que esse, consequentemente, ele é mais perfeito. Ali você tinha pessoas que evoluíram e todo um arcabouço de evolução. Mas você reencarna para evoluir. Então eu pergunto, se lá era mais perfeito do que aqui, por que eu preciso reencarnar para aprender se eu estava onde já era mais perfeito? Vamos dizer que pela porta aqui do estúdio entrasse um jovem e ele precisasse de uma escola. O que você vai fazer para a educação dele ser adequada? Vai pôr ele na melhor escola da cidade? Ou vai verificar primeiro o conjunto de conhecimento dele e ver a escola adequada no nível que ele se encontra? Então, mas eu já estava lá. Por exemplo, eu já estava lá quando eu escolhi refazer meu plano de vida e vim. Não. Nosso lar é apenas uma das instituições, é uma cidade de transição. Né? Então ela é relativamente adiantada em relação, assim, àquela faixa que está na Terra. Ela é uma cidade de transição. Quando André Luiz desencarna, ele vai para o umbral. Ele está lá aproximadamente 7, 8 anos. Né? Então nós também não podemos pensar assim, que todo mundo vai ter o mesmo caminho. Como Allan Kardec pesquisa, e traz o resultado dessa pesquisa no livro Céu e Inferno. E nós vamos ver que não existem dois casos absolutamente iguais. Existem grupos de semelhança. Então, por exemplo, estudando suicidas. Ele estuda centenas e centenas de casos, seleciona aproximadamente 10 e coloca no livro Céu e Inferno. E aí existem circunstâncias que são iguais para todos eles. Né? Nenhum suicida vai encontrar uma circunstância melhor. Sempre vai ficar pior, de um sofrimento maior. Nenhum suicida vai sofrer eternamente. Todos eles vão ter oportunidade de reparar o erro para ser feliz um dia. Existem as agravantes e as atenuantes. Então, cada um vive uma realidade. Então, essa circunstância que viveu André Luiz, que ele foi para o umbral, até o ponto em que o seu raciocínio levou a pensar em Deus, o autor da vida, ele realiza uma prece, ele se coloca em circunstâncias de ser atendido, a pedido de sua mãe, de uma intercessão, ele vai ser levado para a cidade de Nosso Lar. Existem muitos postos de atendimento, cidades, com muito mais oferta de mercado, vamos dizer assim, do que aqui na Terra em termos de cidades, hospitais e escolas. A população do mundo invisível é muito maior do que aqui os que estão encarnados. Então esse roteiro evolutivo
é feito de acordo com a necessidade que tem para evoluir. Jesus, por exemplo, nasceu na Terra e Jesus não tinha nada a evoluir. Era um espírito puro, formado. Ele está governando a evolução dos planetas. Allan Kardec e Chico Xavier reencarnaram na Terra. E eles não chegaram à perfeição, eles ainda estão no processo. Mas eles tinham uma missão. Além de trabalhar na própria evolução, eles estavam auxiliando outros a compreenderem a vida no mundo espiritual. Esses outros somos nós que estamos estudando as pesquisas e as obras. Eles podem ter reencarnado? O Allan Kardec pode ter nascido de novo? Pode. Pode, como Chico, talvez? Também. É certo que eles também vão ter que nascer de novo para ver o reino dos céus. Para ver o reino dos céus. Nenhum deles está a ponto de ter sido a última vida e já está preparados para o reino dos céus. Então, como Jesus disse, nascer da água e do Espírito, você vai ter que aprender muitas coisas diferentes, ganhar faculdade, sentido na inteligência que ainda nós não temos, para compreender o próprio Criador incriado, espaço infinito, tempo eterno, questões que ainda não podemos abordar. E vão ser necessárias muitas vidas, não só na Terra, em outros mundos, com outras formas da matéria, com outras circunstâncias, que nos levam a outras possibilidades de aprendizado. Então, essa pergunta, de pensar assim, o nosso lar, e aí saiu de lá e veio para a Terra, mas lá era mais adiantado e veio aprender aqui que era mais atrasado, ela está fora do foco do contexto, ela está pegando um pedacinho do quadro, né, e fazendo a lei universal da coisa. Entendi. Né? É por isso que tem aí que, como você falou, vários mundos e tal, a casa de meu pai tem muitas moradas, não é? Inclusive o Evangelho diz isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo... Há muitas moradas na casa do meu pai. É uma coisa interessante. E isso esgota. Não, isso esgota. Essa foi a segunda, serão 3. Então vamos ver a terceira. Então Nicodemos disse assim, mas como isso pode acontecer? E aí Jesus diz... Ele era professor disso, de água, de espírito. Eu dei um exemplo tão claro do dia a dia dele. E Jesus, de uma certa maneira, acontece. Tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho? Se não acreditas quando te falo das coisas terrestres, como acreditarás quando eu te falar das coisas do céu? Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Perfeito. Ou seja, Jesus, de uma certa maneira, mostra a gravidade, porque ele era professor dessa união da criatura com o Criador e não conhecia nem as coisas terrestres, a reencarnação. Como é que ele ia poder explicar a vida espiritual se ele não conhecia as coisas que aconteciam aqui? A gente vê o nascimento e a morte continuamente. Todo dia nascendo e morrendo milhares de pessoas. São coisas terrestres. Como ele pode falar da vida no mundo espiritual? De cidades espirituais, de estudo, do que acontece lá? Se nem as coisas que estão nos seus olhos, o espírito fazendo o processo de reencarnação e o processo de desligamento. E aí, Emmanuel nos traz um comentário no livro Caminho, Verdade e Vida, exatamente isolando este versículo. Respondeu-lhe Jesus, é mestre em Israel e não sabes isto? Com a seguinte colocação, isso que Jesus falou com Nicodemos naquela época, a gravidade é válida para hoje. Porque hoje nós vivemos com políticos, pessoas na educação, na ciência, médicos, administradores, que não conhecem a realidade do espírito. Então eles não sabem que cada pensamento, palavra e obra tem uma consequência imediata no seu próprio corpo espiritual, no seu perispírito e no seu destino. Então, ao administrar o patrimônio público, ao estar diante da classe com uma série de alunos, ao administrar bens, em qualquer posição, que você é mestre, você está comandando grupos dentro da família, e você não tem a realidade, sou um espírito,
ser inteligente inserido no processo evolutivo. Respondo às leis morais, tenho o livre-arbítrio, mas vou responder, tudo o que eu fizer materializa no meu próprio corpo espiritual. E isso vai ser a minha realidade no momento da morte, na separação do corpo espiritual do corpo carnal, no que vai acontecer depois, nas vidas futuras. É o meu roteiro, é o meu destino. E está influindo não só na própria vida, como na vida dos que o cercam, gerando um conjunto de provas, de expiações, facilitando ou dificultando, e é responsável por isso. Ora, você, mestre, não conhece nem que você seja. Como é que você é um médico, vai olhar um caso de uma pessoa, não sabe que lá é um espírito que tem um corpo espiritual, que usa um fluido vital, está usando um corpo transitório, que está sujeito a uma lei divina de evolução? Você vai tratar só do efeito 2, que é o corpo carnal, porque a causa é o espírito, o efeito da causa é o corpo espiritual, e depois é o corpo carnal. Sem ter a noção nenhuma de que existe espírito. Fantástico. Mas é o que acontece na medicina. Em todos esses setores. Em todos esses setores. Inclusive, existe um livro, é que você não tem tempo para essas leituras, a gente lê coisas diferentes, né? Chamado A Doença como Caminho, do Peter Downsend, onde ele fala exatamente isso, que a doença nasce no espírito. Aliás, o Chico já dizia isso, né? A doença nasce no espírito. A gente não consegue acabar Nicodemos. O Michel já veio aí dar sinal que a gente está encerrando, a nossa parte. A gente vai continuar tratando desse assunto. Eu gostaria de continuar com isso. Eu gostaria de continuar, e você esgota essa parte, mas a gente continuar falando de reencarnação, da importância dela, certo, e de como as pessoas devem cuidar disso para que a sua vida seja melhor. Nós vamos fazer novas pautas em torno dessa temática, se você me permitir e estiver disposto a continuar falando aqui. Já tenho mandado para o YouTube as suas coisas todas, tá? Minha cunhada do interior já me ligou, ela é ligada à Provida, ela também estuda profundamente, fala, olha, vi a palestra do Gino, gostei muito e tal. Entende? Então, a gente, de uma certa forma, a gente está ampliando. Eu acho que essa é a nossa função. A sua é maior, a sua é de palestrante. A minha é de abrir espaço para você, o que eu faço com o maior prazer. Então, a gente vai fechar o nosso programa hoje, mas não fechar o assunto. Certo. E eu deixo com você as palavras para se despedir das pessoas que aí estão. Gostaria de terminar lendo aquela prece que nos foi ditada pelos espíritos em prol da Semana Espírita, de alguns anos atrás, porque a essência dela é exatamente um convite que Deus nos envia por Jesus, que é o principal objetivo, imitação do Evangelho, um convite das vozes do céu para vivermos a moral de Jesus, comemorando os 150 anos da publicação do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Com imenso prazer. Deus, todo o bem flui do Senhor. O bem que aprendemos com amor, o bem que aprendemos com a dor. Um convite nos envia por Jesus, uma festa no reino dos céus, ó, a vida eterna com Deus. O banquete do céu está preparado. Precisamos nós do traje adequado. Viver com Jesus o amor sublimado. Passo a passo na reencarnação. Fora de Jesus não há evolução. Fora da caridade não há salvação. Viver o consolo da boa nova, viver a esperança da vida nova, viver a paz do Cristo, viver o teu amor infinito. Revelar e levantar véu, mostrar o caminho do céu. E o caminho é Jesus, e o destino é Deus. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Muito bem. Nós estamos encerrando o Estúdio 8 de hoje, né? Lembrando que é uma gentil oferta do
Bar e Restaurante Monte Carlo, esse ponto alto da gastronomia que nossa cidade possui, e do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, como eu disse, sempre defendendo os interesses da sua categoria. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Gino. Para vocês que não conhecem muito da vida do Gino, só sabem dele aqui e tal, é um prazer e um privilégio tê-lo aqui, ouvi-lo na Casa Esperança, onde ele vai palestrar de segunda e sexta-feira. Hoje não irá, porque irá para a Praia Grande fazer palestra também. Esse caráter da boa nova que estava no princípio do surgimento do Evangelho é o que ele pega e faz, levando sempre em consideração a obra mediúnica de Chico Xavier e os princípios levantados sobre o kardecismo com Allan Kardec. Então, tê-lo aqui, como eu disse, é um privilégio. A você que veio aqui conosco, até essa hora, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Estaremos de volta, nosso programa vai ao ar de terças e quintas-feiras, às 22 horas, um pouquinho antes, um pouquinho às vezes depois. É repetido ao longo da programação, às vezes temos algumas falhas de sinal, perdoe a gente, mas vocês vão encontrar dentro do 8 sempre os nossos palestrantes, os nossos entrevistados, perdão, ao longo da nossa programação, né? Então, fique com a gente. Não se esqueça de ficar com o Canal 8, porque aqui no Canal 8 a gente sabe o que diz. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.